Eduardo Galeano gostava de sair pelas cidades fotografando coisas escritas nos muros. E ele disse que nunca viu tanta criatividade quanto ele viu no Brasil. Criatividade que, enfim, é desperdiçada hoje em dia com tanto ódio, com tanta impropriedade, com tanta indignidade. Mas ele disse que aqui no Brasil leu num muro assim: sim, a cigarra não trabalha, mas a formiga não canta. Outra coisa que ele leu lá num murinho lá no Rio de Janeiro: a vida é uma doença que se cura sozinha. Em outro lugar ele leu: meu pai mente como um político. E outro: basta de fatos, queremos promessas. E outro: a esperança é a última que se perdeu. E, por fim, na Central do Brasil, leu assim: existe um país diferente, em algum lugar. E nós falamos isso porque essas são expressões da população, dos filhos da população, dessa moçada que gosta de escrever até num pedaço enferrujado de céu, ou num inferno de impropriedades vulgares que são similares e que cada vez mais se deixa perder pela falta de memória, pelas lições da memória, pelas aulas da história. E, como eu faço sempre essa semana, antes de entrar num assunto mais denso, essa semana saiu uma edição de 2 livros importantes, sobretudo para Sergipe, mas também para a Bahia, e aí eu os tenho aqui. São Sergipanos Ilustres, de Luiz Carlos Facó, que é esse livro aqui, editado pela editora NSV, em que edição atualizada, revista pela família, pelos filhos, e que destaca os sergipanos José Calazan, Renato Mesquita, Mário Cabral, grande sergipano, Renato Franco, Nelson de Araújo, Ivo Velame, que são sergipanos que se projetaram na Bahia e que ajudaram a formar um cenário muito mais rico ainda do que o que a Bahia tem. Mas nesse livro aqui, eu até marquei as páginas aqui, também se destaca os estancianos Junô Silveira, que é cunhado de Luiz Garcia, e que foi registrado em Aracaju, porque a estância não tinha maternidade, como seu irmão Gênero Augusto, que são filhos, como revela aqui o livro, na sua página 59, do estanciano Augusto Esteves da Silveira e da estanciana Maria Esteves. Também Junô, que é um dos grandes intelectuais da Bahia, responsável pela edição do Caderno de Cultura da Tarde da Bahia, que foi assessor, inclusive, do governo de Luiz Garcia, que é seu cunhado, casado com sua irmã, a estanciana, a primeira. Gênero Augusto, que é um pintor, ambos são reconhecidos como filhos de Aracaju, assim como meus filhos, que foram os 3 registrados em Aracaju, mas não tem nada a ver com lá, são criados aqui, são filhos daqui. Aqui não tinha maternidade, várias épocas foi isso, você saía da maternidade com um ticketzinho para registrar nos cartórios da cidade em que nasceram, onde a maternidade existia. Mas nesse livro também de Luiz Carlos Facó se destaca o Geraldo Leite, que é um médico estanciano, também foi registrado em Aracaju, mas foi criado aqui, morou aqui, um dos grandes médicos da Bahia. Anésio Ferreira Leite, um dos militares mais destacados na história de Salvador. Fernandes Dávila, que é um sociólogo, professor da Escola Militar, professor da Universidade Federal da Bahia. Aguinaldo Lima Viana, filho do Temístocles Viana, que nós conhecemos aqui, que é nome de escola, que foi fundador de escola aqui, que foi presidente, vereador e presidente da Câmara de Estância, está lá na galeria dos presidentes.
um dos primeiros presidentes da Câmara de Estância, e o Agnaldo Lima foi diretor do Colégio Salesiano de Salvador, com uma passagem extraordinária, exaltado não só no Brasil pelo seu trabalho, mas em todos os lugares do mundo onde havia colégios salesianos. Mas também, essa semana foi editado, saiu em circulação pela editora oficial da Bahia, um livro de um estanciano chamado Luiz Carlos Andrade, que na verdade vive desde criança ali na Amaralina, na Bahia, que são os baianos que nasceram em Sergipe, que vai pelo mesmo caminho, só que destaca novos elementos, como Paulo Costa Dantas, que nasceu em Riachão, Humberto Neto, de Arauá, um dos grandes destaques da Universidade Baiana, das universidades, os estancianos Mário Silva, que foi médico e político, Godofredo Costa Vieira, que foi juiz de direito, mas também se destacou na área literária, membro da Academia Baiana de Letras, Laura Silveira Libori, que pode até ser parente de Laura aqui, nossa amiga Laura, mas que foi uma professora de música, que se destacou no Conservatório de Música da Bahia, na universidade, como professor da Universidade Federal de Música, chegou a ser colega do sergipano Leonardo Alencar, estanciano, Arenaldo Silveira Fonte, que é advogado e escritor, Hélio Santana, que é poeta, dramaturgo, artista, gráfico, um dos maiores artistas e mais respeitados artistas da Bahia e desse país. Portanto, são 2 livros que preservam a memória dos sergipanos, primeiros sergipanos ilustres na Bahia, de Luiz Carlos Facó, e esse livro, Baianos que Nasceram em Sergipe, de Luiz Carlos Andrade, que destaca, inclusive, muita gente de Itabaiana, muita gente de Riachão, mas, sobretudo, mais estancianos, como eu marquei aqui, mais de 12 biografias de estancianos, e essa é a memória que aqui a gente diz que é a memória rasgada, mas na Bahia é a memória plantada, cultivada e recultivada, né? E falando em memória rasgada, no fim do século XVIII, os soldados de Napoleão descobriram que muitas crianças egípcias acreditavam que as pirâmides tinham sido construídas pelos franceses ou pelos ingleses, não por eles mesmos, não por seus ancestrais. Que no fim do século XX, muitas crianças japonesas acreditavam que as bombas de Hiroshima e Nagasaki tinham sido lançadas pelos russos. E em 1965, o povo de São Domingos, aqui na América Central, resistiu durante 132 noites à invasão de 42 mil marines norte-americanos. E as pessoas lutaram casa por casa, corpo por corpo, pau com pau, faca, armas de caça, pedras, garrafas, para enfrentar marines da América americanos. No que acreditarão dentro de algum tempo as crianças dominicanas? O governo, até hoje lá, celebra a resistência nacional num dia da dignidade, mas não com esse nome, mas com o dia da confraternização, atribuindo igual peso aos trucidadores e aos trucidados. É assim. E por aí anda a humanidade, e a nossa aqui não é diferente. E a coisa aqui nesse país desmemoriada é tão grave que essa semana Spike Lee, o cineasta premiado dos Estados Unidos, na abertura da 74ª edição do Festival de Cannes, prestou homenagem à fama de cagão de Jair Bolsonaro, que se espalha rapidamente pelo mundo. E ele é o presidente do júri, e chamou o presidente brasileiro e os 2 líderes políticos, Donald Trump e Vladimir Putin, de gangsters. E disse com relação ao presidente brasileiro que não tem moral nem escrúpulos. E Spike Lee disse textualmente, dizendo: o mundo está sendo comandado por gangsters. Há o agente laranja é o apelido do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o cara do Brasil, o tal do Jair Bolsonaro, e o Putin, que é o presidente russo. E ele disse textualmente: são bandidos e vão fazer o que desejarem. Eles não têm moral, não têm escrúpulos,
E precisamos falar isso alto para essa gente assim, afirmou o Spike Lee. E no evento estava lá o diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho, dizendo, conhece, que foi o vencedor do prêmio do ano passado. O prêmio Festival de Cannes, que é um dos prêmios mais importantes do mundo, que dirigiu o Kleber Mendonça o filme chamado Bacurau, e que hoje integra o júri de Cannes, e também deu opinião sobre a dramática situação do Brasil. Isso é publicado nos jornais da França, nos jornais da Europa inteira, nas redes sociais do mundo em todo. Está lá ele diz assim, temos 500 mil de mortos, hoje é quase 530 mil. E sabemos que se esse governo tivesse agido como deveria, poderiam ter sido salvas 300.500 mil vidas, disse Kleber. E acho que uma forma de resistir é transmitir informações adiante, falar e discutir para o mundo isso. E sabe por que Kleber Mendonça faz isso? Não é só por causa dessas besteiras que estão vendo na rua, não. Porque o grande papel desse governo é destruir a memória, destruir a cultura. E ele cita os crimes de Jair Bolsonaro na área específica da cultura. Por exemplo, a Cinemateca Brasileira foi fechada de um ano para cá. E ali, dizendo, tem 90 mil títulos, 230 mil rolos de filmes e programas de televisão do país. E aconteceu o quê? Todos os técnicos especialistas foram demitidos. Isso é uma demonstração de desprezo pela cultura, pelo cinema. E Kleber dizia, eu acho que deveria mencionar isso na abertura desse festival, porque estamos num festival que todos amam o cinema e tem uma dimensão internacional. E a Cinemateca é um templo de preservação. Muitos amigos não brasileiros me perguntam o que podem fazer. E todos os dias eu digo, escrevam, falem, denunciem sobre isso, chame o governo e perguntem por que estão fazendo isso. Essa é a dimensão do que a gente pode ver com a memória, a manipulação da memória. O que se pode fazer com ela e deturpar ela a ponto de, como eu disse ainda há pouco, os filhos dos egípcios pensarem que quem fez, aliás, aquelas grandes obras não foi a sua civilização, mas Napoleão ou os ingleses. Mas a coisa aqui nesse país é mais grave ainda. E eu me lembro que nos anos 80, o povo da Nicarágua sofreu o castigo da guerra por acreditar que a dignidade nacional e a justiça social eram luxos possíveis num país pequeno e pobre. Um jornalista uruguaio entrevistou o general Humberto Ortega, que tinha sido um revolucionário, mas os tempos tinham mudado muito em pouco tempo, e a natureza humana é assim, e o general já pensava de outra forma. E ele já começava a dizer assim, nunca ninguém está contente com o que lhe toca, para justificar seus erros. E já falava em hierarquia, pois há uma hierarquia. E disse que a sociedade é como um estádio de futebol. Num estádio entra 100 mil, mas no teatro cabem 500. Por muito que você queira, dizia Ortega, por muito que você goste do povo, não pode colocar todo mundo no teatro. Só entra no teatro quem for privilegiado. E nós sabemos por onde foi que a Nicarágua foi. Nós estamos falando de militar. E nesse país, com provas e testemunhas e documentais, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que Zeno está acompanhando, vem demonstrando a conduta negligente e danosa desse governo que está aí no combate a não só a pandemia, mas a uma série de coisas nesse país. E a resultante dessa política genocida são essas quase 530 mil brasileiros mortos em consequência da doença. Em diversos países, temas estratégicos como vacinação contra a Covid se tornaram até vitrine dos governos. Mas no Brasil, ao menos no que se refere à gestão federal, a vacinação, além de não ter sido prioridade,
está no centro de sucessivos escândalos de corrupção. A CPI, dizendo que está acompanhando, não deixa de demonstrar isso. E o desgaste das Forças Armadas sobre o governo Bolsonaro atingiu essa semana um novo patamar. Porque os generais, atendendo a um capitão, estão envolvidos até a raiz em quase tudo isso. A ida do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, da CPI, foi um estrangulamento. Inclusive, ele é ex-sargento da Aeronáutica. Não é? E na CPI ele mentiu por diversas vezes. O que levou o presidente a lhe dar voz de prisão por crime de perjúrio. Mas não foi só isso. O presidente aproveitou para lamentar as denúncias contra militares que atuam no governo. E como expoente desses desvios, o senador citou o general da ativa, Eduardo Pazuello, e o coronel da reserva, Elcio Franco, que foram ministro e secretário de saúde, no auge da crise sanitária. Ora, o que o presidente da CPI partilhou foi um ponto de vista majoritário na opinião pública. Está aí uma pesquisa da XP e PESP, divulgada agora, recentemente, que a confiança das Forças Armadas despencou, Zeno, de 70 para 50, desde o início da gestão Bolsonaro. E agora o Datafolha disse que quase 54% dos brasileiros se opõem à nomeação de militares para cargo do governo. Mas o comando das Forças Armadas conseguiu piorar ainda as coisas. Ignorar a realidade, tentar defender canhestramente a sua imagem. E o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, e o comandante Almir Garnier Santos, da Marinha, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, do Exército, e Carlos Almeida, da Aeronáutica, divulgaram uma deplorável nota conjunta para reagir a essa declaração. E o texto é um tiro coletivo no corpo, né, no pé das Forças Armadas. Num ato falho, como se já reconhecesse os escândalos que envolvem militares, a nota diz que a Aziz acabou generalizando esquemas de corrupção. E com isso, antes mesmo de Bolsonaro, as Forças Armadas admitem que sim, os esquemas de corrupção existem. Só não podiam ser generalizados. E a quem realmente interessa intimidar o poder legislativo, impedir de exercer as suas prerrogativas constitucional? Essa é uma pergunta que fica. Se a CPI foi instituída nos marcos do regimento interno da Constituição, o que é que esses militares temem? Qual é a verdadeira razão para que não se queira investigar todo e qualquer cidadão, mesmo os militares? A Associação Brasileira de Imprensa lembrou que a CPI da pandemia não faz qualquer acusação ao Exército, não fez qualquer acusação à Marinha, não fez qualquer acusação à Aeronáutica. A gente está acompanhando, viu isso, não tem isso. Está apurando os fatos, e fatos que envolvem civis e fatos que envolvem militares. Mas para o grupo prerrogativo é inaceitável que as Forças Armadas continuem a se arvorar como reserva moral da nação e guardião da ordem. Tal propósito não encontra nem guarida na Constituição brasileira. A deputada Perpétua Almeida, vice-líder da oposição, disse que o tom de ameaça contido na nota contra a instância do Congresso Nacional, que tem legitimidade, confunde a opinião pública e reforça apenas posições partidárias do próprio Bolsonaro. E num contexto de permanente ameaça ao regime democrático por parte do presidente da República, não se pode subestimar esse ato de desrespeito e intimidade ao poder legislativo. As forças democráticas e progressistas, bem como todos e todas que prezam a democracia, devem repelir a ofensiva inconstitucional. Além de defender, claro, o poder legislativo, mesmo que ele esteja eivado de falhas e de problemas,
como pilastra do regime democrático. Para concluir essa semana, Edgar Morin, é o Morin, como dizem os franceses, pseudônimo de Edgar Naum, completou 100 anos, dia 8 agora de julho. Um antropólogo, sociólogo, filósofo francês, judeus de origem sefardita, que é o pesquisador emérito do Centre National de la Recherche Scientifique, formado em Direito, História e Geografia, que realizou estudos de filosofia, sociologia, epistemologia, antropologia, autor de mais de 30 livros, deixou uma mensagem que cabe em tudo isso. Ele disse que, com frequência, é preciso ser um desviante minoritário para estar na real. Embora aparentemente nele não haja nenhuma perspectiva, nenhuma possibilidade, nenhuma salvação, a realidade não está paralisada para sempre. Ela tem seu mistério e sua incerteza. O importante é não aceitar o fato consumado. E a barbárie está presente hoje, ameaçando-nos novamente. Esta velha barbárie de destruição e ódio, aliada a uma nova barbárie nascida em nossa civilização, que é uma barbárie fria, gélida, a da técnica dos cálculos, que ignora o sentimento e a vida. E por fim, Morin diz: quanto mais nos aproximamos da catástrofe, mais a metamorfose é possível. Então a esperança pode vir do desespero. Bom dia.